Olá a todos, meu nome é Warley Belo, bem-vindo ao meu canal Conexão Criminal, um espaço onde nós discutimos questões entre direito penal, processo penal, psiquiatria e literatura. E o assunto de hoje, apesar de triste, pesado, ele nos permite dialogar nessas três vertentes, do direito, da psiquiatria e da literatura. Trata-se de um vídeo onde o seu autor, Eli Pinheiro, de Mato Grosso, nas suas últimas palavras, dirigindo um carro, ele dá o motivo pelo qual iria cometer o autoextermínio, que acabou acontecendo, ao se jogar com seu carro no rio, de uma ponte, no rio, e vindo a falecer. Ele explica que não confia mais na justiça, que recebeu uma medida protetiva da Lei Maria da Penha, em decorrência da sua esposa ter feito uma falsa acusação, motivado por questões financeiras e vivendo na sua casa com o amante, então amante. Então esse vídeo ele é muito pesado, vocês devem ter atenção ao assisti-lo, e logo na sequência nós voltamos para fazer a nossa interpretação, trocar uma ideia sobre esse quadro, sobre essa situação. Assistam o vídeo com atenção. Eu estou fazendo esse vídeo aqui de despedida, tá? Eu sou o Eli, do Frango na Brasa, casado com a Érica Gisele por 25 anos, pai da Gabriela e do Gabriel, e eu fui traído pelos três. Eu entrei na bebida, eu errei com bebida, mas eles fizeram uma coisa hoje muito feia, falando que eu ameacei eles, e não ameacei. Acontece que eu conquistei muita coisa, e isso chamou a atenção de muitos, e aí muitos se aproximaram. Inclusive tem um cara que chama Yuri Rondon, um cara gordo, que foi criado lá dentro da minha casa. Só que ele tem uma vontade muito grande de ser dono do frango e ser dono da minha mulher. Ele vai ser dono da minha mulher agora, porque eles vão viver juntos, eu tenho certeza disso, que ele armou isso. E aí eles fizeram uma medida protetiva contra mim, sendo que eu vim pro manso, para eles ficarem na casa. Tem todas as conversas neste celular que eu vou deixar para vocês verem. Vou deixar com um amigo, esse amigo aqui vai mostrar todas essas postagens para vocês. Yuri, você foi um covarde. Yuri, você foi um falso. Érica, você me enganou 25 anos. Aquele dia lá em Florianópolis, que eu te peguei falando com um homem lá que você não deixou ver, aquela vez eu já deveria ter desconfiado e largado de você, tá? Mas você vai viajar sexta-feira, hoje é o meu enterro, pode me enterrar hoje, tá? Pode me enterrar hoje mesmo. E eu amo, esse vídeo eu quero que roda o mundo, tá? Eu vou deixar para a pessoa postar aqui no meu Facebook. E eu quero que a minha filha, Franciele, que mora em Campo Grande, venha para cá para fazer a divisa dos bens. Os bens que eles estão querendo tanto, minha filha também tem direito. Franciele, eu tô te chamando. Vem para Cuiabá hoje. Hoje, filha. Tá? Me perdoa por ter sido ausente. Você tem seus problemas. Talvez não soubemos lidar com isso. Mas vem pegar o que é seu, tá, Franciele? Vem pegar o que é seu. E daqui a uns minutos eu já não existo mais. E o culpado disso se chama Yuri, que arquitetou tudo. O Yuri arquitetou tudo. Eu tô assim, bem abalado porque mentiram. Eu recebi uma intimação hoje pra ficar à distância, sendo que eu vim para Pumanço e deixei minha família em Cuiabá. E eles fizeram uma mentira, falando que medida protetiva. Eu não acredito na justiça. Vocês acabaram de assistir esse vídeo e no aspecto jurídico a gente precisa pontuar alguns aspectos importantes, porque no nosso sistema atual, né, e é claro que existe violência contra a mulher, e a Lei Maria da Penha ela é extremamente importante, ela é relevante, ela se traduz numa intervenção social
de grande importância e valor jurídico, social, é uma lei efetiva. Mas ela traduz também um outro lado, que é a possibilidade de ser usada por pessoas inescrupulosas, pessoas que fazem falsa acusação. E fica fácil porque a Lei Maria da Penha, esses crimes, de uma certa maneira, ocorridos entre quatro paredes, que assim a gente fala, eles têm como princípio a palavra da vítima. E a vítima, a pretensa vítima, pode ter motivações não muito nobres. A par de ocorrerem falsas acusações, a par de existirem acusações verdadeiras e a gente precisar distinguir uma da outra, a gente percebe que quando esses fatos vêm à tona, que existe uma falsa acusação, que com consequências graves, porque aí no caso foi a vida de uma pessoa que foi ceifada por causa de uma falsa acusação, por causa de uma medida protetiva, não é? E aí a gente vai discutir aspecto psiquiátrico também, mas aqui nessa vertente, o desastre para aquelas mulheres que são efetivamente agredidas e que precisam das medidas socioprotetivas da Lei Maria da Penha tem um malefício gigantesco, não é? Você tem um quadro de desacreditar daquelas pessoas que efetivamente sofreram a violência por causa dessas falsas acusações que ocorrem também. Então nós não podemos nos esquecer deste fato. Se por um lado você tem mulheres que são agredidas, por outro lado você tem mulheres que fazem falsas acusações também. Não sei do processo, não li os autos, mas nos permite inferir dentro dessa confissão que fez o Eli, que seja verdade, que seja verídico. Tamanha a dor que ele sentiu, ele fez o vídeo com uma punição moral contra a sua ex-esposa, contra o amante da sua ex-esposa, que o traiu, né, depois de 25 anos e fez uma falsa acusação da Lei Maria da Penha. Então, no aspecto jurídico, nós chamamos a atenção que basta a palavra da mulher. Você tem uma medida que ela é deferida sem ouvir a outra parte, automaticamente, não é? E nós sabemos, aqui no meu canal, a gente gosta de discutir muito transtornos psiquiátricos, que pessoas, por exemplo, como o narcisista e o psicopata, eles são muito inteligentes, eles arquitetam um plano durante meses, anos. Então fica muito fácil da pessoa forjar uma falsa acusação, como por exemplo, provocando a sua pretensa, a vítima, não é verdadeira, para que ela reaja e naquele momento da reação, numa mensagem de WhatsApp, numa gravação que ela vai fazer, que é uma resposta ao comportamento provocativo que ela própria fez, ela grava, ela recorta, coloca em outro contexto e vai para o pedido para a justiça, que inaudita altera pars, como nós dizemos em latim, né? Sem ouvir a outra parte, ela é deferida. Isso para uma pessoa que não tem o preparo de enfrentar um processo jurídico, que não tem conhecimento, isso é o fim do mundo, isso é um terremoto, é uma coisa absurdamente dolorida, ao ponto de cometer suicídio, a cometer autoextermínio, essa palavra que às vezes o vídeo até cai por conta dela, mas ao ponto dela cometer o autoextermínio com a simples intimação da medida protetiva, que ainda vai se discutir, mas para a pessoa aquilo ali é uma dor muito grande. Então, no aspecto jurídico, a gente precisa observar que neste vídeo, que não é ficção, eu não inventei, isso não foi criado, isso aconteceu, vocês podem colocar no Google, isso não é retórica, é o resultado de um sistema que pune antes de ouvir. É um resultado de um sistema que condena simplesmente com a palavra solta
da vítima, sem nenhum outro elemento. Não é? Basta a acusação. Vocês vejam que ele foi traído pela esposa, ele disse no vídeo, a esposa permaneceu na casa, que tudo indica, com o amante, e mesmo assim foi feita essa medida protetiva, ele foi acusado, foi destruído, não é? Obviamente, como vocês literalmente puderam observar, e ele não aguentava mais, disse que não acreditava na justiça, disse que era uma armação e morreu. Então, a gente precisa observar este quadro da palavra da vítima sem nenhum embasamento de prova, sem ouvir a parte contrária, porque pode ser uma mentira e basta a acusação para você destruir uma pessoa psicologicamente, uma pessoa que não esteja preparado, e eu acredito que seja a grande parcela da população. Você vai ter a destruição moral, você vai ter a destruição social, você vai ter o adoecimento dessa pessoa, você vai ter o surgimento de doenças psicossomáticas, você vai ter o transtorno de estresse pós-traumático. Então você tem uma injustiça institucionalizada. É o que eu tenho visto na prática da advocacia. Então isso precisa ser discutido, não é? A gente tem aqui um quadro onde chegamos a um ponto de uma consequência muito grave que retrata aquilo que está acontecendo dentro da sociedade. De forma que, se você tem, por um lado, que a justiça ela age e protege, por outro lado, você não pode esquecer que a justiça também ela acusa e ela mata. E a gente precisa ter um meio de campo. A gente precisa encontrar um meio de campo. Porque dessa forma que nós estamos enfrentando a legislação, esse contexto é algo bastante severo, de consequências bastante severas, porque o sistema basta a palavra da vítima para destruir uma vida inteira. Não há um sistema de proteção. E isso não é justiça. Isso é um linchamento legal. É isso que nós estamos enfrentando. Quem é que vai proteger essas pessoas que são inocentes? Quem vai proteger? O homem que vai desmoronar frente ao peso de uma falsa acusação. Quem é que vai socorrer? Vocês vejam que o Eli morreu sozinho, mas ele não é o único. Casos como esse a gente tem todos os dias no Brasil e continuam sendo silenciados. Então nós precisamos traduzir um mecanismo de equilíbrio entre a legislação e o que acontece na sociedade para a gente evitar essas injustiças transvestidas de justiça. Esse ponto da falsa acusação é um ponto relevante nesses processos, porque basta a palavra da vítima e, como no caso parece, eu não sei, não li os autos, motivado por questões financeiras. No aspecto psiquiátrico, nós somos induzidos a acreditar que o homem, evidentemente, não precisa ter estudo de psiquiatria para saber que ele está emocionalmente destruído, ele foi traído, ele foi afastado do lar por uma medida judicial falsa, ele perdeu a esposa para um amante, ele está prestes a perder o negócio e sendo acusado sem o direito de defesa. Quer dizer, é muito pesado, né? Uma pessoa equilibrada, uma pessoa centrada, teria dificuldade em enfrentar isso daí. Imagine uma pessoa que é comerciante, que não é afeito ao mundo jurídico, como isso pesa no seu contexto. Então, esse acúmulo de fatores provocou um colapso mental, que é óbvio. Não é uma fraqueza, isso é um trauma. Isso ocorre e ocorreu nesse vídeo e vocês foram testemunhas. Então, a gente tem aí, muito provavelmente, um quadro que a gente chama de transtorno de estresse pós-traumático complexo, motivado por relação pessoal
com ideação de autoextermínio, precipitado por essa injustiça institucional. Muito provavelmente você tem um quadro de transtorno de depressão maior e há uma possibilidade também de uso de bebidas alcoólicas dentro desse contexto. Então, a gente precisa discutir isso também dentro da psiquiatria, porque é o que eu costumo chamar de um autoextermínio jurídico, né? Seria um autoextermínio provocado pela injustiça, que também é uma forma de violência. Por fim, no aspecto literário, nos chamou a atenção algo que o autor Friedrich Dürrenmatt, que é da Suíça, ele é suíço, ele escreveu uma novela chamada A Pane, onde retrata exatamente um jantar entre um juiz, um promotor e um advogado, e chega ali uma pessoa que teve o carro que deu uma pane no interior da Suíça, e ele é convidado para jantar. E ali, naquele jantar, todos três já aposentados, eles fazem uma tertúlia, uma brincadeira. Essa palavra, ela aparece 2 vezes no texto. E aí o promotor começa a investigar a vida desse rapaz que teve o carro quebrado e acha ali a possibilidade de fazer uma acusação por homicídio. E começa a acusar, o advogado começa a defendê-lo e o juiz calado observando aquele embate. Fato é, e aqui vai um spoiler, né, dessa novela, salvo engano, escrito na década de 60 do século passado, que ao final a própria vítima ali, não é, a pessoa que estava dirigindo o carro, ela confessa que de fato matou a pessoa, também uma questão de traição, que havia matado ali o homem traído, que tinha morrido do coração. Mas o peso da acusação é tão grande que a pessoa introjeta aquilo, ela apreende aquilo, e aí a criminologia também faz estudo disso na teoria chamada Labeling Approach, ou teoria do etiquetamento, onde a pessoa ela veste a carapuça que lhe é dada e passa a agir de acordo com o que se espera dela. E, ao final, essa pessoa que foi acusada pelo Ministério Público, nesse jantar, nessa brincadeira, acabou cometendo autoextermínio também. E, ao final, eles percebendo ali a pessoa de pendurada, né, já falecido, eles se entreolham e falam, mas era apenas uma brincadeira. Então, é algo que a gente precisa analisar com os olhos da tragédia, que a justiça não é um jogo, não é onde você não pode ficar brincando com a vida das pessoas, porque as pessoas morrem de verdade. Assim como Eli morreu de verdade. Esse caso é um caso verídico, não foi algo criado. Foi um vídeo que chegou para mim várias vezes e hoje chegou novamente, me indicando a necessidade da gente discutir esse ponto. Então, ele recebe uma acusação, ele não teve o direito ao contraditório, ele já foi condenado com essa medida protetiva, foi condenado já pela sociedade também, já foi condenado pela sociedade, pela narrativa, pelo sistema que confunde proteção com vingança. Nós precisamos debater esse assunto. Até o próximo vídeo.